boa noite. Boa noite. Afastado o diretor do presídio do massacre no Amazonas. Detentos o acusaram de cobrar dinheiro para permitir a entrada de armas. Música, drogas e bebidas. Ingredientes da festa na colônia penal feminina em Pernambuco. Defensores públicos anunciam um mutirão para libertar presos que não ofereçam risco à sociedade. Nossos repórteres mostram por que o tratamento dispensado a um preso gerou debate na Noruega. A estiagem no Brasil provoca inflação no serviço de caminhão-pipa no Nordeste. E queimadas que ameaçam a vida silvestre no Centro-Oeste. Mais de 1.000 pessoas ainda esperam reembolso de ingressos dos Jogos Olímpicos do Rio. E a FIFA anuncia mudanças na Copa do Mundo. 48 seleções com a necessidade de vencer desde a primeira partida. O Jornal Nacional está começando. O governo do Amazonas afastou o diretor do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 presos foram assassinados na semana passada. Ele é suspeito de receber propina de presos. A denúncia foi feita por 2 presos em cartas do dia 10 de dezembro do ano passado. Eles relataram que o diretor interino, que eles chamam pelo sobrenome Carvalho, ameaçava colocá-los em outra ala, onde corriam risco de morte. Segundo os presos, a intimidação começou por eles saberem que a direção recebia dinheiro para facilitar a entrada de drogas, celulares e armas, e de facilitar uma fuga no presídio. Hoje, o governo do Amazonas afastou o diretor interino do complexo, José Carvalho da Silva, e declarou que vai investigar as denúncias. As cartas foram enviadas à Defensoria Pública do Estado, que encaminhou um pedido para que um dos presos continuasse no local onde estava, dentro do presídio. O documento foi encaminhado à Vara de Execuções Penais, mas não houve resposta. Os 2 presos que assinaram a denúncia foram assassinados na rebelião da semana passada, que resultou em 56 mortes no presídio. Hoje de manhã, 20 presos que também sofriam ameaças de outros detentos retornaram para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ontem, eles tinham sido transferidos para um presídio na região metropolitana, mas a justiça entendeu que eles também corriam riscos na nova unidade e determinou a volta para Manaus menos de 24 horas depois da transferência. A chegada foi tensa. Não é para deixar a gente entrar para dentro da cadeia, vão matar nós. O clima no retorno deixou os familiares preocupados do lado de fora. A gente avaliou que a ida para Itacoatiara foi uma tentativa. Lá em Itacoatiara seria o mesmo risco, num local que não tem risco. Olha, se tiver outro lugar que possa botar na Vidal, você sabe qual é a vantagem da Vidal? É que são só 270 pessoas para controlar. Os reforços na segurança que o governo do Amazonas pediu ao governo federal começaram a chegar a Manaus. 100 homens da Força Nacional desembarcaram hoje e vão ajudar na guarda externa do complexo penitenciário Anísio Jobim, local do massacre da semana passada. Agentes federais do Departamento Nacional de Penitenciária chegam à cidade amanhã para analisar o sistema prisional do estado. Nós não conseguimos contato com o diretor afastado, José Carvalho da Silva. A Defensoria Pública do Estado reafirmou que fez o pedido para a Justiça manter os presos em local seguro. O juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valuá, confirmou que recebeu o pedido, mas disse que estava impedido de fazer transferências de presos por uma resolução do Ministério Público Estadual. O presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, Ricardo Batista, anunciou um mutirão para rever os processos de presos no país, especialmente no Amazonas, que tem 13.000 processos. O objetivo do mutirão é identificar presos que possam receber a progressão de pena por não representarem grande perigo à sociedade. Ricardo Batista disse que quase a metade da população carcerária no Brasil está presa provisoriamente. A Força Nacional de Segurança também chegou a Roraima para ajudar a controlar a crise nas penitenciárias.
96 agentes da Força Nacional de Segurança desembarcaram hoje de manhã em 2 aviões da FAB na base aérea de Boa Vista. Eles vão atuar em Roraima por 2 meses. O Ministério da Justiça atendeu o pedido do governo do estado depois do massacre de 33 presos na penitenciária agrícola de Monte Cristo na última sexta-feira. A missão deles é apoiar e ajudar na guarda dos presídios, guarda externa e segurança na cidade e no estado de Roraima todo. Em 2014, 30 homens da Força Nacional de Segurança vieram para Boa Vista. Eles ficaram 4 meses. A tropa que chegou hoje vai ter os mesmos desafios daquela época: ajudar a conter conflitos num presídio lotado, com poucos agentes e sem segurança. A penitenciária agrícola tem 130 mil metros quadrados, divididos em 8 alas. Só existe carceragem na entrada principal. São 10 agentes penitenciários por plantão para tomar conta de tudo. Dentro da unidade não há nenhum tipo de controle. Policiais militares também atuam no presídio. Eles fazem a segurança nas guaritas dos muros da penitenciária e numa base vizinha à unidade. Uma das alas consideradas críticas é esta, batizada de cozinha, onde os presos vivem em barracos construídos por eles mesmos. 2 corpos de presos mortos no massacre de sexta-feira estavam enterrados aqui. O prédio da penitenciária foi construído há mais de 30 anos para funcionar como uma colônia agrícola, mas ao longo dos anos foi sendo adaptado e ampliado. A estrutura da penitenciária agrícola ela foi preparada para uma outra situação, então hoje ela já não atende mais a sua finalidade. As paredes, todo mundo sabe que com água e uma caneta consegue atravessar. Para conseguir fazer a escolta de presos do presídio para audiências judiciais, por exemplo, os agentes penitenciários só entram na unidade acompanhados de policiais militares. No ano passado, os detentos tentaram uma fuga em massa, usando escadas feitas com pedaços de madeira. Eles apedrejaram guaritas. Em dezembro, agentes encontraram um túnel com mais de 30 metros de extensão. Só hoje, a Secretaria de Justiça de Roraima divulgou a contagem de presos depois do massacre de sexta-feira. São 1.470. A capacidade da unidade é para 750. Presas da colônia penal feminina do Recife fizeram uma festa. O vídeo foi divulgado na internet. Elas tiraram fotos com celulares, dançaram, beberam e consumiram drogas. A colônia tem capacidade para 200 presas, mas abriga quase 700. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco afirmou que as festeiras foram identificadas e punidas e abriu um inquérito para apurar como o material entrou dentro do presídio. Mas não deve ser tão difícil assim descobrir. No Tocantins, por exemplo, quem trabalha no presídio da capital convive com um comércio que tem tabela de preço e tudo. Celulares, drogas e facas artesanais já eram comuns nas prisões do Tocantins. Durante uma revista no fim de dezembro, um policial encontrou essa arma num buraco dentro de uma cela. Esse funcionário da Humanizare, que pediu para não ser identificado, diz que existe uma tabela de preços para a entrada de objetos proibidos no presídio de Palmas. Todo dia praticamente tem os presos que oferecem, né, em torno de 2, 3 mil para colocar um celular para dentro do sistema, né, para eles, celular, inclusive arma de fogo, para eles se preparar para uma futura briga entre facções, né, arma de fogo em torno de 5, 6 mil reais eles oferecem para colocar a arma e sempre acaba entrando, né. A empresa administra a Casa de Prisão Provisória de Palmas, onde ficam os detentos que esperam julgamento, e um presídio em Araguaína, no norte do estado, para os já condenados. Segundo o funcionário, os chamados agentes de socialização, funcionários da Humanizare, cuidam dos presos sem ser fiscalizados, o que facilita a corrupção. Esse tipo de esquema sempre teve, né? Dentro da empresa sempre teve. Sempre tem aquele que se vende por 2, 3, 4 mil reais para colocar um celular ou droga, né? Dentro do sistema penitenciário. Para a Polícia Federal, a empresa que atua desde 2011 no Tocantins faz segurança privada sem autorização. A Humanizare e o governo do estado negam. O governo do Tocantins afirma que policiais controlam os presos e promete punição para qualquer irregularidade. Algum servidor que for identificado passando algum objeto ilícito, ele vai ser automaticamente afastado, encaminhado à Corregedoria de Polícia e responderá criminalmente pelos seus atos.
A Humanizare vai receber este ano 45 milhões de reais para cuidar das 2 unidades. Cada preso gerenciado por ela custa por mês R$ 4.100 para os cofres públicos, quase o dobro do que o Estado investe nas cadeias que ele administra. O Ministério Público quer que o governo do Tocantins assuma a responsabilidade por todos os presídios. Não se pode possibilitar o trabalho com reeducandos de pessoas que não têm nenhuma formação policial e são contratadas pelo Cine. A Humanizare declarou que faz uma seleção rigorosa dos funcionários contratados, que adota as medidas necessárias quando constata falhas nos procedimentos e que o controle das prisões é feito em parceria com a polícia, responsável por vasculhar as celas. O governo do Tocantins afirmou que desde 2015 tem preparado a estatização da gestão das prisões e que até o fim deste mês vai divulgar o resultado do concurso de servidores para trabalhar no sistema. Faz 10 dias que as condições do sistema carcerário brasileiro voltaram ao centro das atenções. Mas neste momento, um país muito desenvolvido, a Noruega, também está debatendo o tratamento dispensado aos presos, ou mais especificamente a um preso. A entrada do réu confesso no tribunal exemplifica a busca da justiça pela imparcialidade. Um homem que matou 77 pessoas, chocou o mundo, tem direito a julgamento justo e a um tratamento respeitoso. Anders Breivik repetiu a saudação nazista que tem feito desde o massacre em 2011. Foi quando ele acionou um carro-bomba que matou 8 pessoas e feriu 209 em Oslo. Depois, Breivik se dirigiu para uma reunião de jovens do Partido Trabalhista Norueguês numa ilha a 40 quilômetros da capital. Vestido de policial, atirou para todos os lados durante 1h30. Matou outras 69 pessoas e feriu 33. Sem munição de tanto atirar, acabou se rendendo. Disse que tentava proteger a Noruega do multiculturalismo que adulterou o sangue puro norueguês. O único lamento foi por não ter matado mais. Pegou 21 anos de prisão, a pena máxima do país. Desde então, é mantido isolado por segurança. Breivik ocupa 3 celas com acesso à TV, com computador sem conexão à internet, videogame, DVD, sala de ginástica e livros. Ainda assim, ele processou o Estado por maus tratos. Os advogados alegaram que Breivik era submetido a revistas em excesso, que tinha o sono interrompido de hora em hora por carcereiros e que vivia isolado como numa solitária, sem falar com ninguém. Esse argumento convenceu a Justiça de Primeira Instância no ano passado. Uma juíza de Oslo entendeu que o tratamento viola a Convenção Europeia de Direitos Humanos. E como pena, o Estado teve que pagar os custos da defesa de Breivik, mas o governo recorreu. O advogado-geral da Noruega disse hoje que Breivik está mais radical do que nunca e que é preciso garantir que ele não cometa atrocidades na cadeia. A decisão sai na semana que vem. A Corte de Apelações tenta entender se o isolamento prejudicou o processo de reabilitação, se a falta de diálogo manteve Breivik preso às mesmas ideias. Nos Estados Unidos, foi condenado à morte o atirador que assassinou 9 pessoas numa igreja no estado da Carolina do Sul em junho do ano passado. Dylann Roof, de 22 anos, tinha sido declarado culpado e o júri precisava decidir entre prisão perpétua ou pena de morte. A decisão unânime foi pela execução, com injeção letal, mas o réu ainda pode recorrer. Dylann Roof é o primeiro americano condenado à morte por causa de um crime de ódio. As vítimas dele eram todas negras que estavam estudando a Bíblia numa igreja batista. Uma participante do programa The Voice Kids denunciou hoje à polícia que sofreu ofensas racistas na internet. Franciele Fernanda, de 14 anos, contou que a mensagem foi publicada numa rede social. A polícia abriu um inquérito. No programa de anteontem, Franciele interpretou uma canção de Milton Nascimento. A seguir, a seca provoca inflação no serviço de caminhão-pipa no Nordeste. Queimadas ameaçam a fauna no Centro-Oeste. O Brasil deve ter uma safra recorde de grãos este ano. A Companhia Nacional de Abastecimento estima em 215 milhões de toneladas, 15% a mais do que na safra passada. A produção de soja e a de milho deve crescer quase 10%. Animais silvestres estão aparecendo dentro dos centros urbanos na região do Pantanal.
são sobreviventes dos incêndios na mata em busca de comida. O Rio Paraguai amanheceu coberto por uma nuvem de fumaça. O fogo, que já dura mais de uma semana, começou no Pantanal boliviano, mas já chegou ao lado brasileiro. Só nesses 10 primeiros dias do ano, os incêndios já devastaram uma área de 4.400 quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho de Brasília. A fumaça está bem aí, olha aí, o fogo que tá aí, o fogaréu que está aí. Prejudica muito, né, a respiração, principalmente à noite, né? E os problemas das queimadas vão além daqueles que a gente consegue ver. Os bichos que vivem na região, quando não morrem, têm que fugir do fogo e depois que o incêndio acaba, sofrem para achar comida. Para sobreviver, muitos acabam indo parar nas áreas urbanas. Em 2016, os bombeiros de Corumbá capturaram 253 animais na cidade, mais que o dobro de 2015. Este porco-espinho deu trabalho para os bombeiros. A iguana da foto foi encontrada no meio da rua. Os resgatados são levados para Campo Grande. O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Mato Grosso do Sul tem hoje 450 animais em tratamento, a maioria capturada quando está fora do seu habitat. Muitos, fugindo de queimadas, sofrem acidentes graves, são atropelados em rodovias ou chegam aqui com queimaduras. Em alguns casos, os ferimentos são tão sérios que mesmo depois de recuperados, eles não conseguem mais voltar para a natureza. A grande maioria é sabido que morre mesmo no local, né? Devido à alta temperatura, o próprio fogo mesmo. No desespero acabam atravessando as BR, né, e acabam sendo atropelados. E não são só os animais silvestres que sofrem nessa migração forçada. A cachorrinha da Doralice morreu depois de ter sido picada por uma cobra. Dá medo, a gente não sabe, né, o que pode acontecer de novo, não sabe que bicho que pode aparecer. Vamos falar com Eliana Marques agora lá em São Paulo para saber da previsão do tempo para amanhã. Olá, Eliana, boa noite. O que você destaca hoje? Boa noite para você, Renata, boa noite para o Bonner e para todo mundo. Olha, eu destaco o calorão porque está bem quente e é em todo o Brasil. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Tem uma parte que é mais escura, é onde está mais quente, ela fica ali entre Argentina e Paraguai, mas o que está acontecendo lá influencia o tempo aqui. Como lá está muito quente, o calor deixa o ar mais leve. Esse ar sobe e ajuda a formar uma área de baixa pressão chamada de Baixa do Chaco. Como toda baixa provoca chuva, acaba sobrando chuva também aqui para o Brasil. Ou seja, essa baixa aqui ajuda a formar temporais, principalmente no centro-oeste e no Paraná. Em Curitiba, por exemplo, amanhã pode chover mais, principalmente a partir da tarde, e vai estar bem quente com máxima de 31 graus. Em Cuiabá, 35, com tempestades também. E em Porto Velho, a mesma previsão de chuva forte, com máxima de 33 graus. Renata? Então não vai ter alívio nas temperaturas, Eliana? Nadinha. Olha, Porto Alegre é que deve ter temperatura abaixo dos 30 graus, mesmo assim, máxima de 28. Agora, no Rio de Janeiro, olha só, 37 graus, aqui em São Paulo, 31, São Paulo e Rio com uma possibilidade maior de temporais amanhã por causa de uma frente fria, e em Salvador, máxima de 32 graus com uma chuva mais leve, mais passageira e principalmente de manhã. Agora, Fortaleza, Teresina, São Luís, assim como em grande parte do sertão nordestino, essas áreas todas podem ter chuva amanhã, pode até chover forte em alguns pontos do Nordeste. Previsão de pancadas de chuva também aqui no norte de Minas Gerais e possibilidade de muita chuva nas regiões que ficam perto da divisa do Rio com São Paulo e também com o sul de Minas Gerais. Rio Grande do Sul ainda pode ter temporais amanhã e a qualquer hora do dia. E até domingo tem muita chuva sendo esperada nessas áreas coloridas aqui, olha, da região sul, também do sudeste, inclusive em São Paulo e em Curitiba. Tem muita chuva prevista também para Mato Grosso do Sul e Goiás, entre o Acre e até o litoral do Ceará, também aqui em parte do litoral da Bahia. E aí, no Nordeste, fica mais seco, continua mais seco, só mesmo entre Sergipe e também Pernambuco. Renata? A Eliana Marques volta amanhã. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Tchau. Os reservatórios de água da região Nordeste estão precisando muito de chuva. A gente viu como está seco. No Agreste de Pernambuco, 6 anos de seca tornaram a água um produto raro e caro. Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, é um dos 28 municípios do estado que estão sem fornecimento de água. Isso aconteceu porque as barragens que abasteciam essas cidades entraram em colapso. A Companhia Estadual de Saneamento instalou cisternas coletivas. A concorrência pela água é grande. Às vezes eu venho
3, 4 vezes o dia. Quem não tem paciência compra água de caminhão-pipa. O preço de 1.000 litros tem variado de 40 a 70 reais. Há um ano, valia a metade. Mesmo pagando mais, ainda é preciso esperar a disponibilidade dos caminhoneiros. A gente pede com 5, 8 dias é que eles vêm entregar, que a demanda é muito grande. Esta cisterna enorme era muito usada como fonte de abastecimento. Os motoristas chegavam aqui, estacionavam e enchiam de água os caminhões. Mas agora não há nenhum movimento aqui de caminhão-pipa. Sabe por quê? Porque a água que tinha dentro da cisterna secou. Só restam agora algumas gotinhas. O mesmo aconteceu com essa outra barragem. Retirada exagerada, sem as condições para reposição, está levando ao colapso. A saída tem sido buscar água em fontes cada vez mais distantes. Seu José Maria percorre todos os dias 54 quilômetros entre os municípios de São Bento do Una e Garanhuns, no agreste de Pernambuco, para encher os tonéis. A despesa com combustível aumentou. Ele repassou os custos para os clientes. Senão não compensa. Senão fica ruim da gente trabalhar, né? Os consumidores têm sentido no bolso esse reajuste. A gente deixa de comprar alguma coisa para comer para comprar água. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, recebeu uma notificação da Justiça e mandou suspender o reajuste nas tarifas integradas do transporte público. A decisão judicial é de sexta-feira passada, antes do início da cobrança dos novos valores, mas o governo alegava que faltava a notificação oficial. Mas mesmo antes dessa notificação, o governo de São Paulo entrou com um recurso contra a liminar que suspendia o reajuste. E hoje, o pedido foi negado pelo presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Dimas. O governo de São Paulo suspendeu o reajuste das tarifas, mas vai recorrer de novo. A seguir, os benefícios poderosos de uma caminhada curta, segundo os médicos. E por que o Aedes aegypti exige tanto esforço para ser vencido? Um hospital de São Paulo fez uma campanha para convencer as pessoas a proteger a saúde só caminhando. É uma questão de disposição e de decisão. Para dar o primeiro passo e deixar o sedentarismo para trás, nem precisa desviar muito do seu caminho do dia a dia, não. Por exemplo, estação do metrô. Para sair da plataforma, o pessoal pode ir pela escada rolante ou pela escada normal. Normalmente escada rolante. Você estava indo já na rolante? Na rolante. Sempre assim? Sempre. Por quê? Acho que é um hábito. Para palpitar sobre esse hábito do pessoal, nós convidamos um médico cardiologista cheio de argumentos. Subir 2 ou 3 lances de escada, pequenas caminhadas, qualquer uma dessas situações podem diminuir 30% a chance de você ter um infarto ou um derrame. É uma escada pequena essa, né? Valeria como exercício ou não? Se fizer todo dia. Tem gente dizendo que vai de escada rolante porque é mais rápido. Será que é? Vamos fazer o seguinte, repórter cinematográfico Sandro Queiroz vai de escada rolante, eu vou assim. Vamos ver quem chega primeiro. Valendo. Não vou correr. Mas também não estou muito devagar, né? Estou tentando ir num ritmo normal. Cheguei primeiro. Pelo menos se exercita mais e pelo menos isso faz bem para a vida. Essa escolha que elas fizeram, né? De subir um lance pequenininho, faz bem para o quê? Sim, faz muito bem para o seu coração, faz muito bem para a circulação do sangue no seu organismo, faz bem para o cérebro, faz bem para a qualidade de vida, melhora o seu sono, é muito bom. Tá valendo trocar o elevador pela escada, passear com o cachorro, mesmo se o companheiro não colaborar muito. Tem ideia até para fazer isso andando de táxi, quer ver? Oi, tudo bom? O Robson, que é taxista, participou de uma campanha de um hospital que fez uma proposta inusitada, né, Robson, para os passageiros? Eu fazia uma proposta dela descer um quarteirão antes e incentivar ela a andar, a caminhar. Essa era a proposta da ação. 50% dos brasileiros são sedentários, não tem esse hábito de caminhar, de andar. Então, conforme eu ia falando, aí que entrava a aceitação das pessoas. Vamos lá, então? Terminar nosso trajeto a pé? Obrigada, Robson. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. No terminal de ônibus, foi nossa vez de fazer uma proposta. Que tal descer um ponto antes, hein, Francisco? Se a gente acompanhar você topa descer hoje para testar? Sim. Vamos lá, então? Vamos.
Aí vai ser bem puxado, uma caminhada um pouco puxada, entendeu? Vai dar uns 10 a 15 minutos. Então, estamos descendo antes do seu ponto de costume, né? Isso, um ponto antes. Então vamos lá, vou cronometrar nossa caminhada, tá? Tá. Foram 10 minutos que, em vez de cansar, fizeram bem para ele. Respirei melhor, estirei um pouco as pernas, mesmo que estava sentado, mas caminhar faz bem, né? Obrigada, Francisco, por topar o desafio. No período do verão, para combater a dengue, a zika e a chikungunya, o primeiro passo é conhecer bem o inimigo. E quando a gente descobre algumas características do Aedes aegypti, é que dá para entender por que é tão difícil acabar com ele. Tão pequeno e tão perigoso. Ele pode ser esmagado num golpe, mas o Aedes aegypti parte para cima de qualquer um. A Fundação Oswaldo Cruz fez o cálculo do tamanho dessa ousadia. Quando o mosquito enfrenta um ser humano, proporcionalmente, é como se o ser humano tentasse enfrentar um inimigo como o pão de açúcar. O mais assustador é que o Aedes aegypti de hoje não é o mesmo de 20 e 30 anos atrás. Ele vai se modificando, se adaptando aos nossos hábitos, às nossas cidades. Por isso é tão importante a gente conhecer bem esse mosquito. Para começar, ele é oportunista. O mosquito geralmente ataca durante o dia. Mas, como ficamos acordados cada vez até mais tarde, com muita iluminação para todos. Uma família, por exemplo, que esteja chegando do trabalho e da escola, os mosquitos ficaram sozinhos o dia inteiro, então no final do dia, quando essa família chegar, por volta das 6, 7 horas, por exemplo, eles serão vítimas daquelas fêmeas que estão ali na casa. É sempre a fêmea que ataca e pode transmitir dengue, zika e chikungunya, e ela é estrategista. Ao contrário do pernilongo, que bota todos os seus ovos num só lugar, a fêmea do Aedes aegypti deixa os ovos em pontos diferentes. Ela vai procurando criadouros próximos e ela vai espalhando todos os seus ovos por aqueles criadouros, num raio de até 300 metros. O mosquito é insaciável. Pode se alimentar de uma quantidade de sangue até 3 vezes maior do que seu peso. É como se uma pessoa de 80 quilos devorasse 240 quilos por dia. E para completar os poderes do mal, o Aedes aegypti é silencioso. Ele pode picar e a pessoa nem perceber, porque libera substâncias para que a gente não sinta dor. O mosquito não tem olfato, não sente cheiro, mas ele identifica odores através de 2 antenas, especialmente um muito ruim. O que atrai o Aedes aegypti é uma mistura de gás carbônico e ácido lático. E esses 2 elementos são bastante encontrados no chulé. Aí a fêmea já tem uma preferência também por lugares baixos, né? Assim, pelas regiões mais baixas do corpo, então os pés e pernas são mais atrativos. Às vezes a gente pensa, na minha casa tá tudo certo, Aedes aegypti não tem vez. Será? Esse apartamento aqui, super limpo, não tem nenhuma planta, mas olha o perigo aqui na varanda da sala, ó, ralo. E ralo é um dos lugares que o Aedes aegypti usa para se multiplicar. O que a gente recomenda é que esses ralos eles sejam todos protegidos com tela. O mesmo material do mosquiteiro que é usado em berço, por exemplo, você pode colocar ali em cima. Ovos que viram larvas, que detestam a luz e que podem ficar bem escondidas num reservatório de água. Pode ser um criadouro já com muita larva e a gente não vai ver porque as larvas fogem para o escuro. O ideal é que aquilo seja tampado com uma tela, que você acumula a água, mas você impede que a fêmea entre ali e deposite seus ovos. Morreu aos 105 anos de idade a repórter responsável por um dos maiores furos jornalísticos do século XX. Claire Hollingworth trabalhava para o jornal britânico Daily Telegraph. Em agosto de 1939, ela estava na fronteira da Alemanha com a Polônia quando presenciou a movimentação dos tanques nazistas e deu o alerta da invasão alemã antes mesmo que o governo polonês se desse conta. Era o início da Segunda Guerra Mundial. Claire Hollingworth ainda ajudou refugiados a conseguir vistos para fugir para a Inglaterra. Nos últimos anos, vivia em Hong Kong. O ex-presidente e ex-primeiro-ministro português Mário Soares foi sepultado hoje em Lisboa. Soares morreu no último sábado, aos 92 anos. Mais de 500 pessoas compareceram ao Mosteiro dos Jerônimos. Entre as autoridades, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o rei Filipe VI da Espanha, o presidente Michel Temer
e o ex-presidente José Sarney. O corpo foi sepultado à tarde no cemitério dos Prazeres. Centenas de milhares de iranianos acompanharam o funeral do ex-presidente Hashemi Rafsanjani em Teherã. Ele morreu no domingo aos 82 anos. Foi uma figura influente na República Islâmica. Como presidente de 1989 a 1997, Rafsanjani comandou a reconstrução do Irã depois da guerra com o Iraque e defendeu a abertura do país ao Ocidente. O Senado americano começou hoje a ouvir os indicados do presidente eleito Donald Trump para os cargos do primeiro escalão do governo. Esses nomes precisam ser aprovados pelos parlamentares. Jeff Sessions, indicado por Donald Trump para o cargo de procurador-geral, que é o equivalente ao de ministro da Justiça no Brasil, mal começou a responder as primeiras perguntas quando foi interrompido. Manifestantes, alguns vestidos como integrantes do grupo de supremacia branca Ku Klux Klan, foram tirados da sala gritando: "Não a Trump, não ao racismo". Os protestos se repetiram outras vezes. Nos anos 1980, Sessions foi acusado de defender posições racistas. Hoje, ele se defendeu citando casos criminais em que trabalhou a favor dos negros quando era procurador no estado do Alabama. Sessions se declarou contrário a algumas medidas que Trump defendeu durante a campanha, como banir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos e o uso de tortura em interrogatórios. Ele também prometeu confrontar Donald Trump juridicamente quando for preciso. Apesar de polêmica, a nomeação de Jeff Sessions deverá ser confirmada pela maioria dos senadores, que, como ele, são republicanos. Uma outra indicação controvertida, mas que não precisa de aprovação do Senado, é a de Jared Kushner, que será conselheiro do presidente. Kushner é genro de Trump, casado com Ivanka. Apesar de não receber salário na Casa Branca, ele poderá ser alvo da lei antinepotismo, que proíbe parentes do presidente de receberem benefícios no governo. Enquanto os integrantes do governo que está para começar são sabatinados aqui em Washington, o presidente Barack Obama se prepara para fazer o balanço do governo que está acabando. Em Chicago, ele vai defender o que fez em 8 anos na Casa Branca e que Donald Trump pretende reverter. A seguir, mais de 1.000 pessoas ainda esperam reembolso de ingressos dos Jogos Olímpicos do Rio. A FIFA aumenta o número de seleções no Mundial. A Rio 2016 terminou há 4 meses, mas nem todos os torcedores que revenderam ingressos pelo sistema oficial dos Jogos receberam o dinheiro de volta. Rio 2017. Para muitos torcedores, a Olimpíada ainda não terminou. Assim como outros milhares de brasileiros, eu desisti de alguns ingressos e optei pela revenda no canal oficial do Rio 2016. Por todo o Brasil, histórias que parecem uma só. Em até 30 dias após o término das Olimpíadas, eu seria reembolsado dos valores que eu paguei. Em 30 dias depois dos Jogos Olímpicos, você receberá seu reembolso. Eles me prometeram que o pagamento seria 30 dias após o término das Olimpíadas. Quase 4 meses depois do fim das competições, o atraso nos pagamentos fez com que entrasse na história um árbitro que não tinha participação prevista nos Jogos, o Procon. Em dezembro, o Comitê Rio 2016 levou uma multa de R$ 588 mil por não reembolsar os torcedores. Mas as reclamações continuam. Nesse grupo de uma rede social, chegam relatos de São Paulo, Belém, de Santa Catarina, Salvador. Só mudam os nomes, as cidades e os valores. Eles me devem R$ 1.220. No momento, soma um montante de R$ 1.360. Eles reclamam da falta do dinheiro e de atenção. O número que eles dão, ninguém atende, o site não tem resposta, os e-mails enviados não foram respondidos. O comitê diz que a última fase dos pagamentos está sendo feita manualmente, por isso a demora. Reconhece que deve ao todo cerca de R$ 2 milhões e diz que só 3% dos torcedores ainda não receberam. A gente tem 1.386 que tem algum tipo de problema.
Às vezes o CPF não é o CPF original que eles compraram ingressos, às vezes eles querem um reembolso em outro banco. Nós vamos pagar todo mundo, não tem a menor sombra de dúvida. A gente acha que paga todo mundo antes do final de janeiro, numa perspectiva bem realista. Quem viu tão de perto os atletas mais velozes do mundo, bem que esperava uma resposta mais rápida. Eu segui as regras, eu fiz a venda dos ingressos através da própria plataforma que a Rio 2016 forneceu e acabei por ser desrespeitado. A FIFA anunciou hoje que a Copa do Mundo vai passar a ter 48 seleções, mas a mudança é só a partir de 2026, como mostra o correspondente do Sport TV, Felipe Brizola. A mudança foi aprovada por unanimidade. Os 36 integrantes do Conselho da FIFA aprovaram a inclusão de 16 países no principal torneio de futebol do planeta. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a entidade tem que olhar para o futebol além da Europa e da América do Sul, e que o futebol é global. De acordo com o dirigente, o novo formato deve aumentar a arrecadação. E com mais verbas e vagas, mais países vão investir no desenvolvimento do futebol no planeta. Em 2026, a primeira fase da Copa terá 16 grupos com 3 seleções. Cada time vai jogar 2 partidas. Os 2 melhores de cada grupo passarão para a fase seguinte. A partir daí, todos os jogos serão eliminatórios até a grande final. Gianni Infantino disse que esse formato pode ser jogado em 32 dias. E o time campeão terá que fazer 7 partidas, exatamente como hoje. Na primeira edição da Copa, em 1930, foram 13 participantes. O número aumentou nas 2 Copas seguintes. Voltou a 13 em 1950 no Brasil, depois foram 7 edições com 16 países, 4 com 24 e desde 1998 a Copa tem 32 seleções, número que vai se repetir na Rússia em 2018 e no Catar em 2022. O país sede da Copa de 2026 ainda não foi escolhido. Mas o presidente da FIFA garantiu que o Mundial, com 48 seleções, vai ter o mesmo número de cidades-sede das edições anteriores, ou seja, 12. A Associação Europeia de Clubes criticou a decisão da FIFA. Afirmou em nota que considera o aumento de seleções uma mudança política. Gianni Infantino disse que o principal pensamento é que a febre pelo futebol chegue a países onde ainda não está. E antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional, a gente quer mostrar um movimento silencioso que tem acontecido nas noites de São Paulo. Silenciosíssimo. Centro de São Paulo quando a cidade está acordada. Centro de São Paulo quando a maioria dormiu. Pode até parecer que quando a noite avança, não há mais vida na cidade mais maiúscula do país. Mas há. E vida bem inteligente, silenciosa, focada, companheira de 60 mil opções de distração ou de estudo. Mas poder passar os olhos por um livro, sei lá, de história da arte, coisa de 15 para as 4 da manhã, só foi possível quando os mais antigos funcionários da segunda maior biblioteca pública do país pararam de trabalhar. Eles foram substituídos por esse cartão moderno aqui. Como é que a gente usa ele? A gente pega o mesmo livro de sempre, coloca nessa bandeja aqui desse totem super tecnológico, aí a gente seleciona a opção empréstimo, digita as informações do cartão e uma senha pessoal, aí a máquina vai imprimir esse papel que é, na verdade, a confirmação do empréstimo. Pronto, já pode levar o livro para casa. Desde que esse sistema foi implantado aqui na biblioteca, tanto a carteirinha de papel quanto os carimbos puderam se aposentar. O uso deles foi suspenso no último dia 4 de julho. Até quem recebe o livro de volta é um funcionário com um cara de monitor, corpo de esteira. Pelas regras da prefeitura, os funcionários públicos daqui não podem trabalhar depois das 10 da noite. Com as máquinas passando a fazer todo o serviço, só precisam ficar aqui nas madrugas os terceirizados da segurança e do balcão de entrada. Até que enfim dá para estudar todo dia ou toda madrugada, num único horário que São Paulo e o corpo notívago deixam. Eu acho que o meu relógio biológico está regulado errado, mas esse horário é muito mais tranquilo para mim. Eu descanso umas 2, 3 horas e aí depois sigo o meu ritmo normal. Antes de vir para a Biblioteca Mário de Andrade, eu vou à biblioteca do meu bairro. Como lá fecha cedo, depois eu venho para cá. E mal sabe ela como essa oportunidade é rara. Nenhuma biblioteca no mundo tem as duas coisas funcionando juntas.
Quer dizer, uma biblioteca de porte, né, com automação e empréstimo funcionando full time, 24 horas. A Biblioteca Mário de Andrade é a primeira no mundo. E pensa na felicidade do recifense que só tão longe de casa encontrou refúgio para poder estudar quando o corpo está mais alerta e a cidade menos eufórica. Às vezes você não consegue arranjar tempo durante o horário normal e daí você ter essa oportunidade, né, de vir para um lugar como esse que é aberto 24 horas é incrível. Tão incrível quanto o salto nos empréstimos, que passaram de menos de 24 mil no primeiro semestre do ano passado para quase 50 mil livros nos 6 últimos meses do ano. Desde que se embrenhar por essas prateleiras, passou a ser possível sempre que der na telha. Quem diria que esses livros de papel iam ser mais lidos com a ajuda do suposto maior vilão deles, a tecnologia. Se São Paulo é a cidade que não dorme, o fiel guardião da biblioteca, um acordadíssimo Luiz de Camões, nunca mais deve amargar uma madrugada de solidão. Tudo isso nessa que passou a ser a biblioteca também daqueles que têm uma disposição de pedra. Vai dormir que horas? Nem sei se eu vou dormir, cara. Nem sei se eu vou dormir. O Jornal da Globo é depois da minissérie Raízes. Boa noite. Boa noite e até amanhã.